Olá amigos, sou Ricardo Beccari, fotógrafo de aviões e estou aqui para apresentar de primeira mão meu calendário Ricardo Beccari Airplanes Pictures 2019, feito lá pela gráfica Rombos, muito bem impresso. A capa dele, papel couché, 300 gramas com verniz, ó, você pode passar a mão que ele não vai manchar. E dentro um papel alemão, couché também, 250 gramas, não mancha de jeito nenhum. O formato dele fechadinho assim, olha só, é 35 por 24. Quando acabar, você pode cortar a foto e pôr num quadrinho na parede. Aqui, ó, todos os aviões que eu coloquei no calendário, tem um pouquinho para cada um. Tem acrobático, tem tucano, tem executivo, tem comercial, tem helicóptero, todo mundo vai gostar. É o seguinte, para você comprar essa maravilha de calendário, você vai lá no meu site beccarifoto.com.br, pode pagar no cartão de crédito, tem até 3 vezes. Se não tiver cartão, não faz mal, manda um e-mail para contato@beccarifoto.com.br que a gente vai dar um jeito de você comprar esse bichão danado. E se você quiser, eu posso autografar. Um abraço a todos, fiquem bem. Obrigado, tchau, tchau. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao portal skyscience.com.br, canal Sabe TV. Esse é o Porta de Hangar que vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 15 horas. Hoje eu tô aqui no comando do som, LED Santos, meu amigo parceiro que também tem o programa dele aqui, que é o Fala Galera! Ei Ledão, seja bem-vindo novamente. E atrás dessa câmera que eu tô falando tem a Érica Jimenez, produtora, filmmaker, tudo. Aqui a gente faz de tudo, não tem jeito não. Hoje nós estamos sendo iluminados pela ONOLED com seu LED potente, ilumina a porta do hangar e o hangar inteiro e o nosso estúdio. onoled.com.br. Rapaz, nós temos um cara aqui hoje muito especial. Primeiro porque é um cara que é meu sócio, né? E assim, a gente tem que fazer esse meio de campo com o sócio. E segundo porque ele é um cara muito profissional, é um aviador de muito talento. Eu vou contar a história do meu amigo Laerte Gouveia! Seja bem-vindo, Laertão. Meu sócio, amigo, irmão. Não é? Nós temos um monte de irmão, né? Laerte Gouveia, Samuel Beccari, meu irmão, Carlos Edo e um monte de gente, LED Santos. Dezenas, e são todas amizades de anos e anos, 30 anos, 20 anos. Né? O do Ed não, porque ele é meio novinho, né? Mas a gente ama ele assim mesmo. Tem sempre um novinho, mas a maioria das amizades são longas. É isso aí. Laerte, conta pro pessoal aí, como é que... Aliás, de onde você nasceu? Eu sou baiano. Baiano? Eu sou soteropolitano, eu nasci em Salvador. Mas de baiano você não tem nada, né? Não tem nada. Meu pai mudou para Salvador, morou lá 5 anos, foi implantar o IASIG em Salvador na década de 50. E eu nasci no último ano que ele estava morando em Salvador. Então eu vim embora sem conhecer Salvador, que eu vim embora com 1 ano de idade. Né? Só conheceu depois na aviação, né? Depois que eu voltei a Salvador, muitos anos depois, eu me apaixonei. E aí fiquei um frequentador assíduo da Bahia, né? Bahia tem lugares lindos. De Salvador foi para onde? De Salvador eu vim para São Paulo, depois eu estudei no Rio, voltei para São Paulo para tirar o brevet e agora eu sou paulista naturalizado. Fui tirar o brevet no Aeroclube do Brasil, o extinto Aeroclube do Brasil, que é uma pena, né? E quando eu cheguei lá, ainda eram aqueles Fokkers, né? Aqueles aviões antigos. Nossa, amarrado com freio. Todos judiados, tal. E eu já conheci o Aeroclube de São Paulo. A Cherokeesada nova, bonita. Meu pai tinha se brevetado no Aeroclube de São Paulo. Eu conhecia todos os instrutores e tal. Aí eu, quando eu olhei aqueles aviões, eu fiquei meio... Falei, poxa, deu uma saudade dos Cherokees, né? Aí eu vi uns pessoal conversando lá, com aquele... semana passada, um pegou fogo na perna do vento. Eu falei, não, eu vou para São Paulo tirar o brevet lá. E aí eu vim. Depois eu me brevetei, a aviação acontece aqui, eu comecei a saltar de paraquedas aqui em Boituva, depois eu virei instrutor do Aeroclube de São Paulo, fui ficando e estou aqui até hoje, paulista naturalizado. Que legal. Mas me diz, como é que veio esse sangue aviatório na sua... isso é que nem o Quindão falou, né? Piloto nasce piloto, a gente nasce aviador, né? Com certeza. Eu, desde que eu me conheço por gente, eu sou apaixonado em avião. Mas tem uma centelhazinha aí em alguma coisa, não? Papai? Não, pior é que não. Não tenho aviadores na família, mas eu, desde que eu virei moleque, que eu já conseguia falar, eu pedia para as pessoas me levarem no aeroclube, me levarem no aeroporto para ver avião. E sempre fui apaixonado.
É engraçado, né? Você falou isso, o meu pai falecido falava a mesma coisa, ele saía correndo da escola para poder ver avião. Aí a gente começa no plastimodelismo, vai pro aeromodelismo e termina voando. O Quindão, que vai entrar, Quindão passou por que aqui, conversou com a gente também, falou a mesma coisa. Quer dizer, enfim, é centelha aviatória, não tem jeito, nasce com aquele troço de... Peguei o aerocóccix, acho que na maternidade. O médico devia ser piloto privado, alguma coisa assim. E aí sua profissão de aviador começou onde? Aí minha profissão começou no Aeroclube de São Paulo. Eu comecei a voar lá em 78 e me brevetei no comecinho de 79. O chefe Edson ali. Com o chefe Edson. Isso é uma grande figura. O chefe Edson, Anésio. Conte. Grande Anésio, Conte. Rapaz, eu vou falar uma coisa, Conte. Você é velho desde que eu te conheço, meu velho. Quantos anos você tem? Você deve ter uns 150 anos voando aí no Aeroclube de São Paulo. Te adoro. Um beijo pra você. Outro. O Conte é maravilhoso. Eu também acho. O velho Anésio. Velho Anésio, naquela época tinha o Jô, tinham grandes figuras. O Aeroclube vivia uma época de ouro. A gente tinha 54 aviões. 54 Cherokees. Não, tinha uns 20 Cherokees. Tinha Tupi, tinha Corisco, Corisco Turbo, Seneca. Seneca tinha 4. Aí na acrobacia a gente tinha os 2 Aerobats, tinha o Beaker, tinha o Eagle, depois veio o Decathlon. O Aeroclube era uma delícia. Mas então a sua carreira, porque você fez voo acrobático um tempão, né? Com Carlos Edo, mas a gente já vai chegar lá. Sua carreira de piloto acrobático começou no Aeroclube? Começou no Aeroclube. Aprendeu lá? Com quem você aprendeu a voar? Aprendi com o Geraldo, com o Ralph. Geraldo Medeiros? Com o Valdir, com... Só cara bom. Só a pessoal... Valdir, Geraldo, Jonas. Foi esse pessoal todo. Lima Charlie Alfa, Lima Charlie Bravo. 2 aerobats do Aeroclube de São Paulo. Eu voei ele também com o comandante Amoré. Tudo magrinho, cabia dentro do avião, coisa e tal. Foi meu primeiro voo acrobático, foi com o Lima Charlie Bravo. É outra grande figura, é outra dessas amizades de 30 anos aí. Já convidei, ele vai vir aqui logo. Ele está preparando o histórico dele e disse que vai vir para cá. Vai ser um grande papo, ele é um papo delicioso. E diz uma coisa, você voou quanto tempo lá com o Carlos Edo, o circo aéreo... 27 anos. Mas deixa eu falar o nome do circo, caramba. Circo aéreo. Circo aéreo. É isso aí. Aí foi Circo Aéreo Onix, depois foi Circo Aéreo Oi. Nesse intervalo nós fizemos algumas coisas para outras empresas. Na transição entre a Onix e depois a Oi, nós ficamos uns 3 anos com os patrocínios nesse intervalo. Teve também patrocinadores no início, antes da Onix, mas foram 27 anos. Não foram os 27 anos voando direto nos Temeias. Nos Temeias eu fiquei fixo, acho que nos últimos 15 anos. No começo eu lançava e saltava, porque o Carlos também gostava de saltar no começo. Então o Aimoré pilotava o Temeia e eu revezava com o Carlos no beat. Um lançava uma hora, o outro saltava. Mas não conta a história, peraí, deixa eu te perguntar. Calma aí, homem, tô ficando nervoso. Tô adiantando a história. Tô adiantando a história, pois é. O circo aéreo, gente, do Carlos Edo, para quem não sabe, é composto basicamente de T6 e Beat-B. É fantástico. São 3 T6, um Beat, um monte de paraquedistas saltando. O Carlos é sensacional, a Mônica Edo, todos os grandes aviadores passaram por lá. Hernando Hipólito, Albrecht, que mais? Um monte de gente boa passou uma lista, May, Negão, enfim. A pergunta é, de novo, como é que você conheceu aquele gordo fantástico, Carlos Edo, ex-gordo? Isso foi, acho que em 1980, por aí. Tinha um domingo aéreo no Campo de Marte. E o domingo aéreo era feito no aniversário do Aeroclube. E eu lembro que um 210 que o Conte tinha arrumado para a gente saltar, ia nos lançar. E o 210 não apareceu, deu um cano lá e a gente precisava de um avião. E o Conte falou, olha, o 210 não vem, mas vem um argentino aí, muito gente boa, que tem um BTB. Se você conversar com ele, der uma boa cantada, acho que ele topa. É a história do cavalo branco que passa uma vez só na vida da gente. Uma vez só. Eu estava no lugar certo no dia certo. Seu cavalo alado, branco, passou ali. Aí eu falei, bom, então vou conversar com o cara, né? Ele é argentino, não sei se vai ser muito simpático, mas eu vou tentar, né? É um baiano e um argentino conversando, vai que dá um samba. Ele é o argentino mais brasileiro que tem. Mais baiano que existe aí. Mais baiano que impossível. Aí
o Carlos Zedo chega num beat maravilhoso, lindo, 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 impecável, banco de veludo com acendedor de cigarro. Falei, esse cara não vai deixar nunca eu arrancar a porta desse avião e botar 10 paraquedistas dentro, não vai deixar. Mas o não a gente já tem, vamos falar com ele. Aí eu me apresentei e falei, escuta, será que você não toparia participar da festa, fazer um lançamento e tal? E aí o Carlos com aquele jeito, mas que porra é essa? Como funciona tal? E eu falei, não, a gente tem que subir, vamos para 4 Quase mil não pés. fala palavrão. Quase nada, já falava. Né? Aí temos que subir a 4 mil pés, vai fazer uma reta contra o vento, a gente vai corrigir a reta, vai te falar 5 para a direita, 5 para a esquerda tal, você vai reduzir o motor. E achou, pô, muito legal, então vamos participar da festa, vamos. E na hora que a gente alinhou e começamos a correr na pista, a adrenalina saía pelo ouvido. A gente estava saltando de redondo em cima do Campo de Marte. Nossa. Naquela época era paraquedas redondo ainda. Não, PC, que era PC. Os paraquedas redondos. Qual que é o T10 e o PC? O T10 é o que você começa, aquele verde que é usado para o lançamento militar. Depois tem os TUs, a gente passava para os TUs na época, e depois vinha para o PC, que era o redondo mais dirigível que tinha. Os quadrados já existiam, mas estavam muitos no começo ainda. Caro e muito do começo, ainda não era todo mundo. No Brasil tinham poucos ainda. Então a gente ia saltar de redondo no Campo de Marte, com aquela adrenalina saindo pelo ouvido, na corrida de decolagem, o mundo começou a gritar, e o Carlos achou aquilo fantástico. Ele falou, esse troço deve ser muito bom, para esses malucos estarem gritando daquele jeito. Era o Sérgio Malandro que estava lá, é isso? Eram 10 Sérgio Malandro ali. E o Carlos falou, esses caras devem estar adorando, deve ser muito bom isso, né? E aí subimos e entrou aquela camadinha de fim de tarde em cima de Marte, e a gente teve que ficar procurando buraco e rodando, e aquela pelada saltando mais baixo, e aquela adrenalina e tal, e a gente viu, eu vi o reflexo do telhado do AMB e falei, gente, é aqui. E aí nós saltamos e todo mundo caiu dentro do Campo de Marte e tal. Que bom, né? Foi tudo certo. Ainda bem. E o Carlos pousou, veio direto falar com a gente. Esse troço é muito legal, quero fazer isso, como é que eu faço? Aí eu dei um monte de endereço para ele e esqueci. Passaram-se uns 3 meses, eu encontro com ele em Boituva. Saltando. Ele era o aluno do SPTNA já no primeiro Accelerate Free Fall do Brasil. Que legal. Ele foi o primeiro aluno de Accelerate Free Fall do Brasil com os PTNA, saltando em Boituva. O que é um Accelerate Free Fall? Eu entendo de fotografia, mais ou menos de apresentação. Um salto onde a gente, para começar, tinha que fazer aquele salto enganchado, fazia 5 saltos enganchados, depois o falso punho, e depois saltava livre. E no AFF, você já saía de 12 mil pés com o instrutor de cada lado segurando, já em cada livre. Free Fall. Em Free Fall. Então, ele foi o primeiro aluno a fazer esse curso no Brasil. E como é que surgiu o troço de você saltar? Porque, pô... De saltar? Não, de saltar foi com... Foi antes já, né? Que aí foi com... Você era piloto já? Eu já era piloto. E eu sempre sonhei em saltar, mas eu achava que era coisa de militar, não sabia nem onde tinha no Brasil. Aí um dia eu fui fazer um voo no aeroclube e tinha uma fila enorme, né? Eram 54 aviões e tinham dezenas e centenas de pilotos que iam no fim de semana para voar e a fila era enorme. Aí eu cheguei cedo e já estava chegando a minha vez para voar, aí o Anésio me chamou e falou, olha, tem um amigo nosso aqui, que é o Davi Cury. Ele está precisando ir para Boituva, que ele é diretor lá, tem que assinar uns cheques lá e tal, ele era diretor financeiro da Federação Paulista. E está tendo o Campeonato Paulista lá em Boituva e tal, ele quer ir lá, você não topa dividir o voo com ele, porque se ele entrar na fila não vai dar tempo. Eu falei, pô, Boituva, o que tem lá? Paraquedismo. Eu falei, claro que eu topo. Estou dentro, vamos lá. Aí fui com o Davi. Quando a gente estava chegando em Boituva, ele falou, você se incomoda de eu fazer o tráfego, eu pouso aqui, você pousa lá, em São Paulo? Eu falei, não, de jeito nenhum, pode fazer, porque aqui está um tráfego. Ele já deu um raso no alvo, entramos na perna do vento, posando. Quando eu abri a porta, vi aquele monte de paraquedas, eu falei, é isso que eu quero fazer. Foi que nem o Sabiá, né? Que olhou e falou, é isso que eu quero fazer. Eu já sabia que eu queria saltar, mas não sabia onde. Então, quando eu vi, eu falei, isso aqui é meu paraíso. Mas o Sabiá, além de assobiar, ele é profissional. Ele é profissional. O cara é fera, já passou por aqui. Você viu o programa? Vi, foi maravilhoso. Fantástico, né? E aí, assim, eu comecei a falar a mesma coisa. Eu peguei os endereços com o Davi e na semana seguinte eu fui na CM, já sentei lá, assisti um filme de paraquedismo, na época chamava Wings, um filme famoso na época. Quando acenderam a luz, eu já... Naquela época era Super 8, né? Sim. Quando acenderam a luz, eu já estava com a caneta na mão, onde é que eu assino o cheque? E aí eu comecei.
É mesmo, que legal, hein, cara. Foi uns meses antes de conhecer o Carlos Zedo. Foi Que nesse joia. mesmo ano. Bom, você voou aí então, vamos voltar pro Carlos Zedo, você voou com ele 29 anos. Vamos 29 Lá anos no de circo aéreo, só voou T6 ou voou um monte de coisa? Não, lá todo mundo faz de tudo, né? A gente anda na corda bamba, engole fogo, no circo todo mundo faz Limpa tudo, é avião. palhaço. Então a gente saltava, pilotava, fazia translado. Então todo mundo lá, o Negão, o Carlos, eu, a Mônica, todo mundo salta e pilota de tudo. Mas lá o circo aéreo só vivia do circo aéreo, só vivia do circo aéreo? Ou tinha outra atividade? Porque eu lembro que ele tinha um Bandeirantes. Ele teve um Learjet, se eu não me engano. Teve um monte de avião, né? Por um período muito longo, desde que eu fechei a revista Sky Science, a Skydive, eu voava no táxi aéreo e no circo aéreo, né? Então, no fim de semana era circo aéreo, durante a semana a gente voava no táxi aéreo, eu voava o Bandeirante, 310. Quer dizer, sua experiência toda se acumulou quantas horas lá voando com o Edo? Com o Edo eu devo ter voado quase 4.000 horas, Muita coisa. Entre Bandeirante, 310 e T6, e deve ter sido por aí. Beach, foi muito avião. Laerte, eu vou te contar um negócio. Esses dias, sabe quem veio gravar aqui no estúdio? Coronel Engenheiro Osiris Silva. Rapaz, eu fiquei tão tenso para gravar com ele que eu nunca fiquei tão tenso na minha vida. Aquele cara tem uma energia que não dá para acreditar. É fantástico, é fantástico. Ele é uma pessoa fantástica, iluminadíssima. Iluminadíssima. Eu fiquei tenso, te juro. Eu fiz o programa, fiquei nervoso. Fiquei emocionado. Eu fiquei até gaguejando para falar. Mas, não sei. E você tem uma característica igual a dele. Você faz uma pergunta pro senhor Osiris Silva e, cara, vai que vai. Ele chuta, cobra, defende, escanteio. A pergunta dele já engloba tudo. O Laerte também engloba. Eu queria perguntar algumas coisas para ele, mas não deixa eu falar, gente. É que eu tô me sentindo em casa aqui. Não sei por que eu tô em casa. Em casa, meu velho. Gente, é o seguinte. Laerte, você sabe que tem que falar agora. O que eu tenho que fazer? Chama aí, Tem que chamar nossos comerciais. ONOLED. onoled.com.br. Vai vir com a gente já volta já já. Voltando dos nossos comerciais, nosso Dindim já tá lá no caixa, a Erika guardou no nosso caixa, porque essa mulher é muquirana, ela deixa a gente, eu e o Laerte, na situação, a gente quer almoçar, não deixa gastar dinheiro, não é? Ela vai pro céu quando morrer. É, né? Então tá bom. Cara, você teve a revista, a primeira revista de aviação colorida do Brasil, é isso? Confere? Primeira revista colorida em papel couché, porque as revistas eram naquele papel sem vergonha, papel em preto de pão. E branco. Não, aquele papel, não lembro o nome do papel, acho que papel cartão, sei lá, era um papel vagabundo. Não, papel cartão não. Não, eu não lembro Era o nome papel do couché mais leve, eu acho que era, né? E um papel sem vergonha em preto e branco, e não tinha, a revista não tinha matérias, eram só press releases. Então era horrível de ler, a gente ia comprar revista importada, aquilo me incomodava. A gente temos tanta coisa, né? Naquela época a gente tinha muito show aéreo, a gente tinha muito aerodesporto, a gente tem tanta coisa acontecendo na nossa aviação, né? A gente tinha jornalistas como Fernando Almeida. Só o Fernando Almeida. Pois é, gente, então, para quem não sabe, o Fernando Almeida ele era o rei da caneta para escrever para aviação, ou qualquer coisa que você falasse para ele, mas ele escrevia muito. Ninguém soube analisar um avião como o Fernando Almeida analisou. Tem muita gente boa aí, não estou falando que não tem, mas é que ele tinha o dom da caneta, né, Laerte? Ele era engenheiro aeronáutico, filho de uma escritora maravilhosa, então o texto dele tinha todo o romance que trazia do texto da mãe, com a técnica que ele conhecia, né? E o Fernando era uma pessoa de uma cultura, na minha opinião, o Fernando é o pai da cultura aeronáutica no Brasil.
Sim, ele trouxe o Seals para o Brasil, ele trouxe o Maule para o Brasil. Não é que ele trouxe, ele sugeriu. Por exemplo, ao Sérgio Benedetti, que contou essa história para a gente até. Durante alguns ensaios que nós fizemos na revista, nós fomos ensaiar muitos ultraleves. Naquela época tinha muita fábrica de ultraleve começando no Brasil e a gente ia ensaiar alguns aviões. Depois do ensaio, ele deu muita dica para alteração nos aviões. Ele falava, esse aleirão está meio duro, você tem que fazer isso, aquilo. Então, tiveram várias alterações naqueles ultraleves que nós testamos, graças ao voo dele. Que coisa, não? Muito legal. É. Tem vários caras bons nesse assunto, né? De fazer esse tipo de coisa. E ele era realmente... O Fernando só tinha um problema. Cada vez que ele me encontrava, bicho, ele batia com as duas mãos aqui na minha orelha, assim, ó. Eu ficava surdo e com o ouvido doendo o dia inteiro, mas eu amava ele, uma pena que ele já se foi. Mas deixou o legado dele e que aparece a coluna dele no portal skyscience.com. Ele é amado até hoje. Por isso que nós colocamos vários textos dele dentro do nosso portal. Sim, claro. Tem que colocar, tem meu apoio. Tem que colocar mesmo. Valia a pena ler. Mas qual dos títulos das suas revistas saiu primeiro? Skydive? Começou como... Na verdade, eu tive uma primeira loja de equipamentos aerodesportivos no Brasil. Foi a Skydive. E a Skydive foi crescendo e todo mundo começou a me sugerir. Bom, vamos fazer um jornal para divulgar a loja. E nós fizemos o Skydive. O jornal Skydive foi crescendo e aí as sugestões novamente, faça uma revista. Porque você conhece o pessoal da aviação, do planador, do balonismo, faz uma revista que você faz, da acrobacia. E aí nós transformamos então o jornal Skydive na revista Skydive. Como a revista Skydive começou a falar muito de avião e ter anúncios inclusive da Dassault, o próprio presidente da Dassault nos sugeriu, falou, eu não posso anunciar um caça da Dassault numa revista chamada Skydive, que é paraquedismo. Mudem para Air Sport, que é o nome ou algo parecido com... E aí nós trocamos, que era Skydive, Air Sport, nós botamos Air Sport by Skydive. Air Sport, eu lembro bem, que tinha vários ensaios feitos também por outros pilotos. Eu lembro de um ensaio feito pelo Deco, que é o sérvio. Deco é meu amigo, ele é um dos proprietários da Maule, que é Seals e que é... Eu esqueci agora. Plain Aviation. Plain Aviation. Eu lembro de um ensaio que ele fez com o Maule. Quer dizer, não era só o Fernando Almeida. Vocês tinham já a cultura de fazer um ensaio em voo, de falar sobre o avião, não é isso? Sim. Vocês foram o primeiro a fazer isso ou não? Não. O Fernando Almeida já tinha feito isso na Motor 3. E já era um sucesso tremendo. Os testes dele já eram um sucesso tremendo. E aí, quando eu comecei, a Motor 3 já havia parado. Então, convidei o Fernando para continuar conosco. Na Skydive foi onde ele fez o maior número de testes. Tanto é que nós temos um livro publicado que está à venda no nosso portal. Que eu já anunciei. Com os melhores testes do Fernando. Eu já anunciei aqui, inseriu no programa. Os melhores testes de Fernando Almeida, com fotos de Laerte Gouveia. Falando em fotografia... Icoi, que é um excelente fotógrafo. Desculpa, Icoi, é isso mesmo, Icoi. A gente esquece de falar tudo, mas ainda bem que você me corrigiu. Foi o primeiro grande fotógrafo de aviação no Brasil. Com certeza. Coi, Márcio Junpei e eu, o galã da aviação. Márcio Junpei passou pela revista também. Pela revista. Começou lá. Gente, esse cara aqui teve uma aviação muito legal. Ele foi, junto com o Carlos Edo, os dois únicos aviadores a fazer um voo, a aprender a voar, voo de ala e acro na Força Aérea Brasileira. Não foi isso? Foi. Conta essa história pra gente. Na época, eu e o Carlos, a gente já estava voando na ala, os T-6, né? A gente fazia umas demonstrações já na ala. E o líder da fumaça era o Faria. Grande Faria, maravilhoso. Um doce de pessoa, né? E o Coronel Faria foi lá no brigadeiro da academia e falou, olha, a gente tem que dar um curso de voo em formatura na ala para esses caras, porque eles vão se matar, porque eles já estão voando na ala faz tempo. E já estão começando a querer fazer acrobacia. E aí o brigadeiro Lancaster, na época, também ficou sabendo e autorizou. E nós fomos fazer o curso na academia. O Carlos fez primeiro, eu fiz depois. O Carlos foi o primeiro a fazer. Logo que ele terminou o curso, eu comecei. E tinha o nosso nome lá, macacão, capacete, como se fôssemos alunos da AFA mesmo. Fizemos que legal, Centro Civil. Centro Civil. Quantas horas demorou esse curso, Laerte? Não lembro, mas acho que foram uns
5 voos, 5 8 missões. voos, 5 a 8 missões por De aí. que avião vocês fizeram? No T-25. Rapaz, não é um avião para qualquer um, não. Ele é fácil de voar, mas não tem motor e pesa para burro. É Ou seja, por isso que é uma grande escola. Você claro, tem que o avião é fazer com pouco maravilhoso. motor. O avião é maravilhoso. Depois que a gente sentou no T6, ficou muito mais fácil. Que também não tem muito motor em relação ao peso. Mas perto do T-25 é um Cadillac. Mas você sabe que um amigo meu, que você conhece bem, Marcelo Gobet, fez uma documentação gigante a respeito de como reviver o T-25 com menos instrumento e tornar o avião... Porque o T-25 Se é um voltar avião... a hélice original dele, já melhora muito. Muito. É um avião maravilhoso. Aguenta um basquete com essa banda de cadete voando o dia inteiro. Não tem terror, né? Uma bela Uma máquina. super máquina. Que aquele avião aguentou e está aguentando até hoje. E na fumaça, qual foi o seu envolvimento com a esquadrilha? A fumaça foi muito engraçado. Quando eu comecei a revista, eu resolvi fazer uma coluna chamada Fumaça Já, para a gente falar da fumaça, da esquadrilha, né? Que as esquadrilhas são motivo de orgulho nacional em todos os países, né? Que as têm. E no Brasil, aqui o pessoal não ligava muito, mas todo mundo, que éramos dessa aviação acrobática, nós éramos apaixonados. Então, nós temos que fazer uma coluna Fumaça Já aqui para dizer onde vão ser os shows, né, contar as viagens e tal. E aí eu comecei a entrar em contato, o Fleming era o Relações Públicas na época, né? O grande Fleming foi ali que começou a nossa Relações amizade. Públicas da Esquadrilha Foi o da melhor Fumaça. Relações Públicas da Fumaça. Mas eu acho que foi... me perdoem os outros que foram bons também, mas o Fleming que abriu esse canal entre a aviação civil e a Esquadrilha da Fumaça. Mas espera um pouquinho. O Fleming eu acho que foi o primeiro. ou não? Foi o primeiro. Para abrir esse canal com a aviação civil foi o Fleming e o Faria, né? Lógico que o Faria foi quem... Então, graças ao Faria e o Fleming é que a gente tem hoje esse acesso, essa porta aberta que nós temos com a Fumaça. Você sabe que o Faria é meu irmão, né? Ah, é? É, irmão gêmeo, você não sabia? Pô, tô falando sério, pergunta pra ele. A diferença qual foi? Né? Não, rapaz, é o seguinte... Quando nós nascemos, eu nasci primeiro, tomei todo o leite. E ele ficou magrinho. Coitado. Cada vez que eu vejo o Coronel Faria, ele vem pulando no meu colo, pula, literalmente se joga. E se eu não agarrar, ele vai pro chão e ele me chama de irmão gêmeo. Então ficou essa piada. Mas eu acabei devagando, deixa eu voltar à história. Desculpa. Aí eu liguei pro Fleming e pedi para que ele me mandasse algumas fotos da fumaça pra gente fazer as matérias. E o Fleming me mandava umas fotos que eu ficava... Fleming, me manda umas fotos bacanas. Você manda umas fotos horríveis. Todas as esquadrilhas do mundo têm fotos maravilhosas. Aí o Fleming falava, pô, a gente não tem foto boa. Mas como não? Por quê? Porque todo fotógrafo que a gente põe lá, o cara passa mal, pô. E aí o cara não é uma dificuldade arrumar um fotógrafo. Com o cara certa. Aí eu falei, pô, deixa eu tentar fazer umas fotos. Aí, pô, então eu vou pegar uma autorização. Tá, conseguiram a autorização do Secom Aéreo e eu fui lá. Por sorte, eu dei uma sorte tremenda, que saíram umas fotos mais ou menos, que eu não era fotógrafo, eu não tinha nenhum conhecimento, tinha conhecimento mínimo de fotografia, mas eu dei uma sorte, eu tinha um equipamento razoável, porque eu era curioso, e saíram umas fotos até que decentes. Aí me adotaram como fotógrafo. E eu tinha uma grande vantagem, que como eu já era piloto, voava até meia, eu podia voar na frente do Tucano. Porque tem alguns comandos que só tem na frente. E como eu voava... Então, o que eu fazia? Eu conseguia colocar o avião aonde eu queria, no ângulo que eu queria. Eu voei muito com o Fleming. Então, eu falava, Fleming, segura aí. Aí o Fleming mantia aquele ângulo. Eu tenho fotos incríveis no dorso, que eu estou no dorso. Eu colocava o avião na posição que eu queria e o Fleming mantia e eu ia fotografando. Trocava filme no dorso, porque naquela época era filme. Ainda bem que o macacão era cheio de bolso. Foi uma fase maravilhosa. Eu acabei sendo o civil mais voado de Tucano no Brasil. É mesmo, que legal. Sabe, gente, uma coisa, a gente tem um negócio lá no skyscience.com.br. Aliás, queria convidar mais essas pessoas, os spotters que ficam na beira da pista. A gente tem lá uma sessão para vocês colocar o seu trabalho, falar de você e tudo mais. Vai lá, coloca na página skyscience.com.br, tem lá o ícone Spotters. E adivinha quem que tem spotter lá? Eu e o Laerte. Mas o Laerte é uma covardia, ele tem spotter da fumaça voando. Com a pintura vermelha ainda. Com a pintura vermelha, as minhas só azul. Ah, tá louco, viu, Laerte? E depois desse relacionamento todo com a fumaça... Esse relacionamento foi muito bacana. Primeiro eu tenho que fazer um agradecimento ao Fleming, porque na parte de pilotagem,
que o Fleming me forçava muito a desenvolver a minha pilotagem. Eu lembro que nós, numa viagem para os Estados Unidos, a gente tinha uma etapa de quase 7 horas de voo, e eu, com o T-meia, voava 20 minutos na ala, cansava, e o Fleming fez voar 1 hora e pouco Tucano na ala. não Ali, tem piloto automático. Então eu dei uma boa afinada na pilotagem de saco na fumaça, né? Voando de saco na fumaça. E depois me abriram, essa vivência com a fumaça me abriu grandes oportunidades. Uma delas foi voar com os Snowbirds no Canadá. Eu tive o prazer e a honra de voar com os Snowbirds no meio das Rock Mountains, fazendo curvas naquelas montanhas. Depois uma lenha em cima de Vancouver, foi bem bacana esse voo. E deixaram eu voar também, porque o Fleming foi comigo no briefing e falou para ele, ele voa com a gente na fumaça, voa na frente no Tucano, ele voa uma esquadrilha T-meia do Brasil. Aí os caras, então vai voar. Vai lá voar na frente. E aí eu que lembro que a máquina gente... que você voou naquela época? É um FT-114, é o avião que eles usam até hoje. E o tempo, como é que tava? O tempo estava horrível, encoberto, um teto baixo. E aí nós decolamos, fomos em direção aos Rock Mountains, eu falei, onde é que esses caras vão entrar? E aí entramos naqueles vales lindos canadenses, que tem aquele rio embaixo, que você fica imaginando aquele monte de salmão nadando naquela água transparente, aqueles pinheiros, aí ficava branco de neve e acabava na nuvem. E vocês um cenário no maravilhoso. Meio E a gente fazendo aquelas curvas na faca, 9 aviões, foi inesquecível. Imagino, uma coisa E fantástica. o mais bacana foi que no meio daquele balé, o cara vira para mim e fala, tá contigo. Eu falei, tem certeza? E eu me diverti muito, muito, muito. Foi um voo maravilhoso. E voou em outra esquadrilha ou não? Não, esquadrilha... depois eu voei de safety pilot com a Bruxa, eu voei, né, mas a esquadrilha dessas militares foi só essa. Grande esquadrilha bruxa, muito legal. Mas aí eu disse que abriram grandes portas, porque depois... Santa Cruz quis fazer uma revista da fumaça. Eu tenho encontro anual da fumaça, não, da caça. E aí pediram para mim fazer uma revista. Aí eu falei, para mim fazer uma revista eu tenho que voar. Aí o Seconsair me deu uma autorização e eu voei em todos os esquadrões de caça do Brasil. Ah, que dificuldade. Então eu voei F5, né, que foi o Collor, Ayrton Senna e eu, que eu conheço. Voei F5, voei Mirage, voei Chavante, fazendo todo tipo de missão, tiro aéreo, ataque ao solo, fazendo tudo. Voei tudo que eu tive direito. Foi muito legal. Aproveitou. Aproveitei. Então a revista me abriu grandes portas e eu aproveitei muito. Que legal, hein, Lertão? Você sabe que eu adoro aviação militar, né? Eu não entendo muito de avião, eu entendo aqueles, esse é um T-27, mas tem gente que conhece a fundo o troço da aviação militar. E tem muita história que as pessoas não sabem da aviação militar. Eu vou contar uma muito legal que nosso convidado passou aqui, o Ivan Nunes Siqueira, o Chumbo. O Chumbo tem histórias fantásticas. Brabo. Né? Vocês não sabem, o Chumbo e a Esquadrilha da Fumaça são os principais responsáveis pelo sucesso do Tucano. Eles fizeram o voo do avião em Le Bourget, na França. 1983, qualquer coisa assim, foi o grande responsável. Ele me contou que ele voou com pouco combustível lá, coisa e tal, e foi bacana a demonstração. Mas, que ninguém sabe, é que naquela época quem voava lá de líder era o Ribeiro Júnior. E naquela época foi a única esquadrilha a voar no evento. Estava fechado o tempo, ele afastou. Aí ele viu um buraco na nuvem e estava acabando o tempo dele. E aquele, você lembra do jeitão, né? Eu vou seguir esse buraco aqui, com cigarrão na boca, não voando, né? Mas ele falava desse jeito, vamos seguir esse buraco aqui, coisa e tal. E foi seguindo o buraco na nuvem, foi seguindo. Chegou em cima da pista, olha o que é estrela, bicho. Fizeram a demonstração em cima, dentro do buraco, a fumaça inteira. E foram os únicos a demonstrar, os únicos. Legal isso, né? E o Ribeiro é um cara fantástico, né? Além de ter muito talento, ele tinha essas sortes, né? Ele era um cara extremamente carismático, adorado. Eu também. E eu tive o prazer de voar na ala dele, junto com o Carlos, no show de Araras. O Albrecht teve um compromisso, não pôde ir. Aí nós convidamos, ele voou de líder, eu e o Carlos na ala dele. Foi um dos melhores voos que eu fiz na vida. Mas vamos falar de você. Qual outra coisa que te marcou muito na aviação? Bom, eu sei que foi me conhecer também, né? Mas, enfim, qual foi outra coisa que marcou muito na aviação para você? No voo? No voo? Olha, eu não sei, eu acho que essa minha diversidade, né, na aviação foi uma coisa que me encantou muito. Eu comecei
fui instrutor do Aeroclube, depois eu voei no circo aéreo, né? Estava no lugar certo, na hora certa, conheci o Carlos, voei Beech, voei T-6, voei Stearman, voei... Depois pude voar esses caças e acabei a minha carreira voando o Airbus, né? Voei o F-100, que é um avião delicioso de voar, todo mundo voa F-100 apaixonado, e depois caí no Airbus e terminei fazendo uma operação que eu era apaixonadíssimo, que era a operação da ponte aérea. É muito divertido. Eu falo que a ponte aérea, assim, quando o tempo tá bom, é lindo. E quando o tempo tá ruim, é divertido para assistir. Mas então, gente, é o seguinte, como eu falei, ele parece com o Coronel Osiris, o engenheiro Osiris. Eu ia te perguntar, como é que você foi parar na aviação comercial? Então já está explicado. Mas como é que você foi parar lá, cara? Eu nunca imaginei que eu fosse parar na aviação comercial. Quando eu fechei a revista, eu fiquei procurando o que fazer e como eu ainda tinha um bom acesso no Ministério por causa da revista, né, eu consegui uma autorização junto à AFA, junto à Fumaça, junto ao Ministério, para a gente dar a volta ao mundo com os 2 T-6, convidando todas as esquadrilhas do mundo para fazer os 50 anos da Fumaça. Então iríamos eu e o Carlos. E aí eu primeiro vendi a ideia para o Carlos, ele topou, nós fomos lá, vendemos a ideia para o Rolim, ele topou, e aí falamos com o ministro, ele topou. Quando estava tudo autorizado, eu fiquei 2 anos trabalhando nesse projeto quase, e quando faltavam 6 meses para a gente sair, o Rolim, que era o comercial do projeto, se acidentou. Foi conversar com o São Pedro, coitadinho. Aí eu fiquei sem chão, porque eu estava 2 anos trabalhando nesse projeto, era um projeto enorme, ia mudar nossas vidas. E aí eu falei, agora o que eu faço? E aí o Geraldo já sabia do projeto. Geraldo Medeiros, que era diretor de operações da TAM, sabia do projeto, porque a gente usava o departamento de rotas e manuais da TAM para fazer o nosso planejamento. Então a gente estava sempre dentro da TAM, ou na sala do Rolinho, ou na rotas manuais, a gente estava sempre lá dentro. E aí o Geraldo me chamou, falou, vem para cá que eu estou precisando de pilotos para promover, os copilotos não têm experiência, porque a TAM estava crescendo muito rápido. Vem para cá que você vai fazer um fast track no 100. Aí eu aceitei o convite, nunca imaginei na vida que fosse voar na comercial, mas aí como eu estava naquele choque ainda, sem saber o que fazer, eu aceitei, falei, eu vou ver como é que é essa tal de aviação comercial. Aí entrei, fui gostando, fiquei quase 17 anos Aposentou lá, né? Aposentei lá. Olha, uma coisa que eu vou te pedir um favor. Geraldo Medeiros vai vir aqui nesse programa porque... Tem que vir. É um cara sensacional. Ajudou muita gente na aviação, aquele jeitão dele lá. E também passou por várias na aviação. Ele começou também no Aeroclube, fez a aviação acrobática, foi um excelente piloto de demonstrações. Excelente amigo de todos Depois chegou a diretor de operações da TAM. Um excelente amigo, um cara que ajudou muita gente. Apesar dele ser muito enérgico, ele é um cara bom de coração. Eu sei disso. E o Geraldo, vem aqui que eu vou te entrevistar, cara. Vamos perguntar de você. Lert, a conversa tá muito boa, mas... Din-din. Precisamos faturar. Ô, Noled, vem pra cá com a gente. Mais uma. Valeu. Volto já. Pessoal, estamos de volta aqui com o comandante Lert Gouveia, meu amigo, meu sócio, meu irmão, que vai falar um pouquinho mais da vida dele. E eu vou te fazer uma pergunta que é um projeto que deu, de certa forma, o início, quando você me convidou, você que é o pai da criança. Mas você sabe que eu lembro dos primeiros eventos que você fez, que eu fui lá fotografar. Você lembra quem que era o primeiro comandante da Fumaça que foi falar lá com vocês, para falar com a turma, coisa e tal? Era o Moura? O Moura, exatamente, o Moura. É legal esse tipo de coisa da Fumaça, eles vão... Gente, é só conversar com os caras, eles têm prazer de receber, prazer de ensinar. A Fumaça é a força aérea.
O objetivo da fumaça é esse, né? É incentivar, motivar. É muito legal, né? Divulgar a atividade. Mas vamos voltar para o Sky Science. Vamos. O Sky Science, como é que surgiu essa ideia de fazer o Sky Science, Laerte? Quando eu entrei na aviação comercial, eu ficava nos hotéis e eu sempre trabalhei muito, né, com a revista. A gente tinha um ritmo de trabalho muito intenso. E aí, quando eu entrei na comercial, eu ficava sem fazer nada nos hotéis. Eu tinha aqueles dias de folga, não tinha nada que fazer. Eu vou procurar alguma coisa para fazer na área de cultura aeronáutica, que eu sempre gostei. Aprendi com o Fernando Almeida. E aí me veio a ideia de fazer um projeto para ajudar a segurar a desistência que existia dos alunos no curso de aviação civil. Porque os alunos faziam a inscrição para fazer o curso de aviação e não viam nada de aviação na faculdade. Quando eles entravam na faculdade achando que iam fazer um curso de aviação, eles tinham aula de português, contabilidade, Cadê o avião? E cadê o avião? Não tinha nem pôster na parede. Então, o índice de desistência era enorme, porque não havia motivação, né? Então, eu falei, poxa, vamos fazer um projeto onde a gente, primeiro, consiga motivar esses jovens. Segundo, a gente ajude as empresas a ter uma mão de obra mais qualificada, que essa mão de obra chegue na empresa já com algum conhecimento, alguma noção de aviação. Né? Porque naquela época você contratava um estagiário que fazia um curso de aviação e colocava num almoxerifado e falava lá, faz o controle do Skydraw. O moleque olhava e não sabia nem o que era. Então eu falei, vamos aproximar, a ideia era aproximar a entidade de ensino com as empresas, né? E aí eu fiquei bolando, falei, como é que a gente pode fazer isso? Aí bolamos o Sky Science, que era um programa que tinha palestras para os alunos de diretores dos mais diversos segmentos das empresas, né? Então tinha diretor de marketing, diretor comercial, diretor de manutenção, o líder da fumaça, vinha gente de todos os ramos da aviação para dar palestras para os alunos. Essa era uma ação. Uma outra ação que a gente tinha que fazer muito sucesso era a visita dos alunos nas empresas. Então a gente fazia grupos e esse grupo de alunos para visitar a Embraer, então eles entravam na linha de produção da Embraer, visitar a TAM, a Gol. Então eles entravam, eu lembro que a gente entramos até na sala de crise da Gol, entrava na escala, então eles conheciam todos os departamentos das empresas. Visitávamos a Líder, a Goodyear, fomos em diversas empresas parceiras, né? E os alunos passaram a conhecer as empresas de aviação em loco, né? O melhor jeito de fomentar a cultura é assim. Isso dava uma motivação incrível para os alunos. Depois fizemos uma parceria, o Panda era diretor de marketing da Azul. Betting. Deixa eu te cortar um pouquinho. Convidei ele para vir aqui. Ele tem que vir, ele tem histórias ótimas. Estou esperando as respostas. Ninguém conhece mais de Varig do que o Panda. Não, e aviação comercial, a história da Varig, ele é o cara que conhece muito aviação comercial. Aí eu conversei com o Panda e nós fizemos um programa chamado Oficina Azul. A AMB Morumbi tinha uma sala, um laboratório com vários computadores com simulador de voo. Então a gente fazia uma aula, era uma manhã inteira, onde eu ensinava voo por instrumento no simulador, a gente fazia exercícios, na outra eu ensinava manobras básicas de acrobacia, a gente fazia um mini campeonato, na outra a gente ensinava técnicas de voo de aeronaves bimotoras, e assim ia. Nós fizemos várias oficinas Azul, e no final da oficina a gente fazia um torneio, e aquele aluno que se destacava ganhava uma passagem com direito acompanhante para qualquer lugar do Brasil pela Azul. Que legal. Então isso era uma loucura, era super concorrido. Depois eu entrei em contato também com a AirBP, e a AirBP nos cedeu combustível, passava um combustível a um preço muito especial. Eu passava esse combustível para EJ e a gente dava 20% de desconto para os alunos AirBP, para os pilotos AirBP. Nós chamamos esse programa de Programa Pilotos AirBP. Nós formamos 50 pilotos. Hoje tem vários voando na aviação comercial por aí. Que legal. Foi muito legal. E assim começou o Sky Science. E a skyscience.com.br. Né? Até que a dona, né, no governo passado, para ser mais politicamente correto,
deu uma afundada na nossa economia e o índice de inadimplência da faculdade foi lá para 30 e poucos por cento. E nós, como éramos um curso complementar, a nossa inadimplência ultrapassou os 50%. E aí começamos a trocar 6 por meia dúzia, né? Então tinha aluguel para pagar, tinha umas despesas que a gente tinha que pagar, que aí não começou mais a valer a pena e eu parei, porque aí, né, toda a minha folga era em função disso e tal. E aí eu parei. Quando eu me aposentei, eu fiquei com essa ideia na cabeça, porque o Sky Science, para crescer, ou ia virar uma faculdade, uma entidade de ensino. Nós até tentamos junto com a EWM, infelizmente não deu também, porque o nosso querido Wagner faleceu. Mas aí eu conversei com o Souto, na época, que era presidente do Aeroclube, que também era outra pessoa divina e faleceu. E o Souto adorou a ideia, que o Souto era um homem de cultura. Ele trabalhou muitos anos na TV Cultura e ele era um cara apaixonado por cultura. E ele, quando eu apresentei o projeto, ele ficou maravilhado, falou, vai ser o projeto da mesa, a gente tem que fazer isso, porque o futuro do Aeroclube é se tornar uma grande entidade de ensino, porque se ficar como Aeroclube, vai morrer, porque todos os aeroclubes estão sofrendo muito no Brasil, a gente tem que fazer do Aeroclube de São Paulo uma referência no ensino no Brasil. E eu falei, eu também acho. E aí me deu carta branca para começar a trabalhar nesse projeto, e eu trabalhei alguns meses nesse projeto, e em dezembro, quando ele morreu, eu fiquei novamente, me lembrou o caso do Olinho, fiquei novamente com o projeto do braço sem ter o que fazer. Levei para a diretoria do Aeroclube, que ficou no lugar dele, né? Era o vice-presidente, assumiu a presidência, então levei, apresentei, mas aí eles já não tiveram o mesmo interesse, né? Não se interessaram pelo projeto. Aí eu falei, bom, nesse projeto tem grandes coisas que podem dar certo. Uma delas era o portal, que a gente queria fazer um portal que fosse uma revista, porque esse modelo de revista que existe hoje tem os dias contados, né? A gente tem muita tecnologia para você ler uma matéria de Oshkosh 15 dias depois, que acabou a feira. Ou ler uma matéria sobre a Alabasta 15 dias depois. Que é o tempo que uma revista leva. Você tem que diagramar, ir para a gráfica, ir para a banca, leva 15 dias, se a matéria for fresca. E com essa tecnologia de hoje, a gente quer ver a matéria no dia, na hora. Então, com um portal de aviação, uma revista eletrônica, a gente teria condição de colocar essa matéria. Por exemplo, você foi para Oshkosh quando a gente lançou e 2 horas depois já estava no ar. Então, esse acho que na minha cabeça, esse é o futuro da informação, é ser cada vez mais rápida e mais fiel aos fatos, porque mostra a imagem. Então, eu falei, então vou tocar esse projeto do portal como uma revista eletrônica, porque o portal seria tudo isso que é hoje, mais uma sessão para os alunos, privado, onde os alunos iam ver as notas, as matérias, o seu currículo e tal. Então eu tirei essa parte dos alunos e falei, vamos melhorar um pouco a parte de revista, de notícias, vamos fazer Sky Science. Aí eu falei, eu preciso de uns caras bons, né? Aí lembrei do amigo meu, que é o melhor fotógrafo de aviação do Brasil, que tinha muita experiência em outras revistas, o tal de Beccari. Falei, vou chamar esse cara que é bom. E chamei um outro amigo meu da área de informática para a gente fechar o círculo. E aí, Reginaldo Gonçalves. E aí agora estamos aqui. Graças a Deus está tendo uma aceitação fantástica, está todo mundo adorando. Né? Seu programa está fazendo tremendo sucesso. Que bom, né? Por isso que eu estou aqui. E foi assim, a história foi essa, do Sky Science. É isso aí, Laerte. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi muito legal. Você viu que aqui a conversa passa rápido, a gente não percebe. É muito rápido. Tem gente que fica falando assim pra mim, porque você não perguntou aquilo, porque você não perguntou isso. Cara, é muita coisa que as pessoas têm para falar. Eu já vi muita gente falar pro Becker, diminui, faz em 20 minutos, não dá tempo. Eu falo, é exatamente isso. E, gente, aproveitando que o Laerte está falando isso, eu não quero cortar o programa em 2, 3 partes. Esse programa é para quem gosta de aviação. A pessoa tem que curtir esse programa aqui com amor, porque é feito com amor, né, Laerte? A Erika fica brava comigo que eu falo isso, mas é a grande verdade. O programa tem que ser inteiro, sem corte. E tem entrevistas aqui que são maravilhosas. Não dá pra gente cortar. Esse é o grande ponto da coisa. A última que teve aqui, que vai ser antológica. Essa
Seu Osiris Silva. Seu Osiris Silva Exatamente. foi uma coisa, como você falou, emocionou Fantástico. a todos nós que estávamos aqui. Todos. Eu passei vergonha. Eu fiquei parecendo uma criança falando, mas eu adorei. Gente, vocês vão assistir o programa Porta de Hangar, não esquece, toda quarta-feira, às 15 horas. Agora tem o Laerte com o programa dele, o Overfly. Fala um pouquinho do seu programa. Overfly, mais um programa do skyscience.com.br no canal Sabe TV. É um Alô. programa que vai falar de empresas, produtos, novidades, lançamentos. Já Vocês gravamos vão gostar. vários episódios, né? Vários. Em Pode falar? breve- Pode falar? Não, vamos guardar surpresa. Eu vou falar. Então tá. Ah, não vou falar. Tá Vamos bom. guardar surpresa. Ah, tá bom, não vou falar nada. E aí nós temos também o programa do quem? Do LED. Né? E como é que é? Não, você tem que Não, usar essa você tem que falar que você é ótimo nesse. É. Fala, galera! O Ledão, bicho. O Ledão, gente, é o seguinte, o LED tá aqui com a gente agora no canal dele, trouxe pra cá. Nós abduzimos o LED. É O LED isso aí. estava fazendo um sucesso aí na web e a gente abduziu Aí o eu LED. falei, e quer trouxe saber? pra cá. Vem o LED pra cá. O LED é um cara sensacional, dá instrução no Aeroclube de Jundiaí de final de semana, trabalha com outras coisas, faz um programa, canal LED Santos, fantástico no YouTube, e eu vou também chamar ele para entrevistar aqui, logo pra gente fazer propaganda de tudo. E tem mais uma novidade. Ah, é? Qual que é? É, Não sei. 3 na ala. 3 na ala? 3 na Ah, ala. lógico que eu sei, 3 na ala, que eu vou deixar para falar depois, quando a gente conversar com o LED. Eu vou contar para vocês, vai ser muito legal. Gente, obrigado, Lertão. Eu que agradeço, Beca. Seja Foi muito bem-vindo legal. sempre. Tá Muito certo? obrigado. Gente, como é que funciona lá o negócio do... Você vai lá, se inscreve no canal, dá o seu like e vem curtir com a gente, com a ONU LED. E até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.